Fala aí pessoal, sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso de CorelDRAW Essencial aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho sobre as opções de gerenciamento de objetos. Esse é o último vídeo onde você vai ver exemplos avulsos, aleatórios de ferramentas, de recursos do Corel, porque a partir do nosso próximo vídeo é mão na massa. A gente vai começar a criar as primeiras artes reais, que foram realmente executadas para clientes, para empresas, e você vai poder acompanhar isso passo a passo aqui no canal do RBTech. Lembrando que se você quiser adquirir um conteúdo adicional sobre Corel, é só você acessar o primeiro link aqui na descrição e você pode ver mais informações lá no nosso site. Bom, a primeira opção sobre gerenciamento de objetos que eu vou mostrar para vocês é como agrupar e desagrupar objetos dentro do Corel. Eu tenho aqui alguns objetos desenhados e um texto também para a gente exemplificar tudo que a gente vai ver na aula de hoje. Quando eu mostrei como selecionar vários objetos na aula passada, você aprendeu que selecionando vários e arrastando aqui, você vai ter a movimentação de todos eles ao mesmo tempo. Porém, existem situações em que você precisa agrupar um objeto. Então, por exemplo, você vai escrever em cima de um retângulo. Aí você quer agrupar os dois objetos e quer que eles se movimentem de forma sincronizada, para não perder o alinhamento que você fez. Então, nesses casos, você agrupa os objetos. Então, você seleciona, por exemplo, se eu seleciono esse círculo e mais esse polígono, aqui em cima aparecem opções relativas a esses objetos selecionados. Eu vou escolher essa opção aqui, ó, agrupar ou Ctrl G no teclado. E agora, quando eu seleciono, ele se tornou um objeto só. Ainda são dois, se eu desagrupar eles, eles voltam a ser dois objetos. Porém, eu clico para selecionar, eu seleciono ambos como se fosse um só. Movimento, eu posso inclusive girar eles aqui, então tudo vai funcionar como se fosse um único objeto. Para desagrupar eles, é só clicar aqui em desagrupar ou Ctrl U no teclado. Se eu quiser adicionar mais um objeto nesse grupo aqui, então eu seleciono, Shift, seleciono outro e agrupo de novo aqui. E agora os três objetos fazem parte de um único grupo. Quando eu desagrupar, seleciono eles aqui, venho em desagrupar, o que vai acontecer? Esses dois aqui continuam agrupados e esse aqui ficou individual. Agora, se eu tenho todos eles desagrupados, seleciono um, Shift, seleciono os outros e agrupo, fica um só de novo. Só que a partir do momento que eu desagrupo eles, cada um fica individual novamente. Então, eles voltam para o status em que estavam antes de você executar a ação. Quando eu tinha juntado os dois e depois o terceiro, voltou, ficou os dois e o outro individualmente. Além dessa questão de agrupar e desagrupar, você tem o alinhamento de objetos. Deixa eu colocar esse aqui mais para cá um pouco, para cá, colocar ele aqui. Bom, digamos que eu queira fazer o alinhamento desses objetos aqui na horizontal, na vertical, isso indifere, mas eu quero fazer o alinhamento ou distribuir esses objetos dentro da minha página. Como que funciona? Primeiro a gente vai mostrar aqui uma janelinha de alinhamento. Então você vem aqui, ó, janela, janelas de encaixe, alinhar e distribuir. Isso funciona para todas as outras janelas de encaixe que ficam aqui na lateral. Você pode recolher elas, depois você pode clicar aqui no nome de cada uma, ela volta a ser exibida, ou você pode fechar aqui para tirar essa janela de encaixe. Então, janela, janelas de encaixe, alinhar e distribuir. Assim você pode colocar e remover outras janelas também. Por exemplo, janelas, janelas de encaixe, e eu vou colocar aqui a janela de linhas guia. E ela vai aparecer aqui, então eu posso alternar entre essas janelas e eu tenho aqui ferramentas adicionais para gerenciar meus objetos, minha página, enfim, aquilo que eu estou executando aqui dentro do Corel. O nosso foco agora vai ficar no alinhar e distribuir. Depois a gente vai ver outras dessas janelas de encaixe aqui conforme as aulas vão avançando. Eu quero alinhar esses objetos aqui perfeitamente ao centro. Então eu seleciono um, seleciono o outro e o outro. Três estão selecionados, movem-se simultaneamente. Você pode ver que habilitaram várias opções aqui nessa janela de alinhamento. O que eu posso fazer agora? Eu posso alinhar eles à esquerda, eu posso centralizar, eu posso alinhar à direita. Assim como distribuir também eu posso fazer para distribuir a distância entre esses objetos de forma uniforme. Só que quando você for fazer o alinhamento ou a distribuição, você tem que ver qual o contexto que está selecionado aqui nessa parte de alinhar objetos. Porque eles podem estar pelos objetos ativos, pela margem da página, pelo centro da página, pela grade ou por um ponto específico. Aí você tem que ver qual contexto você quer. Pelos objetos ativos, se eu marco aqui, vai ser só por esses três objetos. Eu vou marcar aqui que eu quero centralizar eles verticalmente. Quando eu clico, o centro deles ficou alinhado verticalmente.
Se eu marco que eu quero alinhar eles na linha inferior, eles vão ser alinhados por uma linha na parte inferior. Na parte superior, a mesma coisa. Se eu peço para alinhar eles horizontalmente, eles vão ficar alinhados dessa forma aqui. A mesma coisa vale se eu pedir para alinhar à esquerda, alinhar à direita. Então, o contexto aqui que você selecionou vai variar. Se eu escolho aqui pelo centro da página e eu marco aqui que eu quero alinhar eles verticalmente, eles vão lá no centro da página para fazer o alinhamento. Então, você tem que observar sempre esse contexto aqui, porque nem sempre você precisa pelos objetos ativos, nem sempre você precisa pela margem da página, nem sempre você precisa pelo centro da página, pela grade, por um ponto específico. Daí você tem que ver de acordo com o que você está fazendo. Então, conforme você vai selecionando aqui, o alinhamento vai acontecer. A mesma coisa vale para distribuir os objetos. Por exemplo, aqui eu tenho 3 objetos aqui, e eu quero que a distância entre cada um deles fique exatamente igual. Ou vamos fazer diferente. Ó. Deixa eu pegar aqui esse círculo. Se você clicar no sinal de mais do seu teclado, você duplica esse objeto aqui. Ó. Aí você arrasta para o lado, tem outro. Você duplica aqui de novo, é como se fosse fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Digamos que eu queira alinhar esses 3 objetos aqui e eu queira também distribuir a distância entre eles. Eu vou selecionar os 3. Outra forma de selecionar mais de um objeto é assim, ó, você clica e arrasta. Tudo que ficar dentro dessa caixa pontilhada aqui vai ser selecionado. O objeto tem que ficar inteiro. Notem que eu vim aqui até a metade praticamente dos outros objetos e soltei. Só os 3 círculos ficaram selecionados. Então essa é outra forma que você tem de selecionar. Agora eu quero alinhar esses 3 objetos aqui no centro. Então alinhei o centro deles aqui. E eu quero distribuir a distância deles de forma igualitária aqui entre um e outro. Então eu venho aqui e escolho a opção se eu quero distribuir à esquerda, se eu quero distribuir ao centro horizontalmente, à direita e assim por diante. Eu quero distribuir ao centro horizontalmente, então eu quero que o centro deles tenha a mesma distância. Do centro desse até esse e desse até esse tem a mesma distância. Então eu vou clicar nessa opção aqui e eles ficaram perfeitamente distribuídos aqui. Então a distância entre o centro de um e o centro de outro ficou exatamente a mesma. Isso vale para alinhamento vertical também, se você tem um abaixo do outro e quer fazer o alinhamento ou a distribuição, então tudo vale tanto para horizontal quanto para linha vertical. Uma outra coisa que você pode, e com certeza vai precisar também, é fazer a ordenação dos objetos em camadas. Na verdade, cada um desses objetos aqui ele está em uma camada dentro do Corel. Então, se eu venho aqui, deixa eu trocar as cores aqui, para você ter uma noção melhor do que eu estou falando. Esses objetos aqui eles são colocados em camadas. Então eu tenho aqui esse objeto vermelho, eu vou trazer esse outro aqui por cima, ó, ele ficou na frente do vermelho. Assim eu vou trazer o amarelo, ficou na frente desse roxo aqui. Então você tem camadas. Para você ver mais detalhes sobre isso, a gente vai mostrar uma outra janelinha aqui. Ó. Janelas, janela de encaixe, gerenciador de objetos. Você vai ver que tem aqui ó, várias camadas. Cada uma das camadas com um objeto. O texto está em uma camada, o retângulo, a elipse, as outras 2 elipses e o polígono, cada um está em uma camada diferente. É como se fossem fatias e um objeto estivesse sobre o outro. Quando você quer fazer a organização, você pode ver aqui como está a organização. Então o polígono é a camada mais de cima, a elipse amarela é a segunda, a roxa é a terceira, a vermelha é a quarta, depois o retângulo e por último o texto. Então você tem a ordenação aqui dos seus objetos. Quando você quer mudar isso, como você faz? Por exemplo, eu quero trazer esse roxo aqui na frente do amarelo. Então eu tenho aqui opções para fazer isso. Você pode fazer essa ordenação simplesmente pegando o objeto aqui e arrastando aqui a ordem dele. Então anotem que eu coloquei ele na frente do amarelo aqui. E ele veio para frente do amarelo. Ó. Deixa eu voltar ele aqui. Ó. Vou passar para baixo do amarelo. O amarelo ficou na frente. Vou pegar o vermelho aqui. Ó. O vermelho eu vou trazer na frente do roxo. Então eu estou mudando a ordenação das camadas, a ordem das minhas camadas aqui. Agora eu vou pegar o roxo aqui, vou trazer na frente dos dois. Ficou na frente dos outros dois. Outra forma de você fazer isso é clicar com o botão direito aqui no objeto, escolher ordenar e daí você tem. Para a frente da página, ele vai trazer na frente de todos os outros objetos. Notem que eu selecionei aqui com o botão direito o círculo amarelo, a elipse amarela. Se eu coloco aqui na frente da página, notem que ele subiu aqui como primeiro. Então, botão direito, ordenar. Para trás da página, ele vai para depois de todas as outras camadas. Para trás da camada, ele vai ir para trás de uma camada específica, daí você pode escolher. Então, você seleciona aqui, por exemplo, ó, ele foi para trás da próxima camada. Foi mudada a ordem dele. Você pode vir aqui também, avançar um ou recuar um.
ou na frente de e atrás de. Quando você vai avançar um, ele sobe uma camada. Notem que ele foi aqui para o final, para baixo do texto. Se eu coloco avançar um, ele subiu uma camada. Se eu coloco avançar um de novo, ele vai de novo mais uma camada para cima, ou recuar um, vai uma para baixo e assim por diante. Ordenar na frente de. Eu quero que ele fique na frente desse roxo aqui, ó. Então, eu venho aqui e seleciono na frente de, eu coloquei. Botão direito, ordenar, atrás de. Eu quero que ele fique atrás desse roxo. Então, foi para trás lá. Você pode ordenar de várias formas. Outro lugar que você pode acessar essas mesmas opções é no menu Objeto. E daí tem a opção aqui, Ordenar, com aquelas mesmas opções do botão de contexto do botão direito. Então, você pode fazer pelo menu Objeto, pelo botão direito e aqui pelo gerenciador de objetos. E daí você pode mudar a ordem das suas camadas de acordo com a sua necessidade. Isso você vai utilizar quando você tem um fundo com um texto por cima e ficou ao contrário. Por exemplo, quando você quer colocar mais um objeto lá no fundo e você fez ele por último e ele ficou na frente de um outro objeto. Então, tudo é relativo de acordo com a sua necessidade. Mas você precisa saber essa questão de ordenação e principalmente precisa entender essa questão aqui de camadas, porque cada objeto que você desenha vai virar uma camada automaticamente e você pode gerenciar ela separada de todas as outras camadas. Você pode, inclusive, ocultar, mostrar ou bloquear objetos de camadas específicas. Vamos pegar como exemplo essa elipse amarela. Vou clicar com o botão direito aqui, ocultar objeto. Ó, ele sumiu da minha tela, mas ele continua aparecendo ali. Ó. Botão direito, mostrar objeto, e ele aparece de novo. Se eu clico com o botão direito aqui, eu também posso fazer isso. Ó. Tem a mesma opção aqui, pode ser na camada ou aqui. Se eu escolho aqui bloquear objeto, o que acontece? Eu não consigo mais selecionar. Então, quando você vai fazer um fundo, por exemplo, de todo o tamanho da página e você não quer que ele se mexa quando você está selecionando outros objetos, você não quer correr o risco de movimentar ele por engano, você bloqueia. Clicando com o botão direito, você pode desbloquear esse objeto. Então, você tem várias opções para gerenciar os seus objetos e você vai usar praticamente todas elas quando você começar a desenvolver suas primeiras áreas. Bom, agora eu vou te mostrar algumas opções para gerenciamento de objetos no que diz respeito à cópia, duplicação dos objetos. Uma delas eu já mostrei no começo do vídeo. Você tem um objeto selecionado, você pressiona o sinal de mais no teclado e o Corel cria uma cópia. É um Ctrl+C, Ctrl+V que o Corel está fazendo para você. Então essa é uma forma de você duplicar um objeto. Outra forma de você duplicar é você selecionar um objeto, vir aqui no menu Editar e escolher a opção Duplicar. Ou pressionar o atalho Ctrl+D. Qual que é a diferença? No duplicar, você pode perceber que ele colocou o objeto um pouquinho para o lado e com o sinal de mais ele ficou exatamente no mesmo lugar. Deixa eu pegar esse quadrado azul aqui, que esse amarelo está ruim de enxergar. Olha só, quando você pressiona o sinal de mais no teclado, você nota que pisca aqui as bordas, cria um novo objeto, mas ele fica exatamente no mesmo lugar. Quando você pressiona Ctrl+D, ele cria um objeto, mas ele coloca um pouquinho para o lado. Ele tem uma pequena variação na posição desse objeto para você ver que foi duplicado esse objeto. Então o resultado é praticamente o mesmo, porém tem um pequeno deslocamento do objeto quando você pressiona Ctrl+D. Quando que cada uma dessas opções vai ser mais útil? O Ctrl+D, você pode controlar essa distância. Então se você quer criar uma espécie de textura com algum tipo de elemento que você está trabalhando, você pode definir essa distância. Você clica fora na sua tela para tirar a seleção de todos os objetos. Daí você vai ter uma caixa aqui nessa barra de propriedades que diz aqui, ó, duplicar distância. Ele está com 5 mm no eixo X e com 0 mm no eixo Y. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 10 mm e 10 mm. Quando eu pressionar Ctrl+D agora, esse objeto vai ser posicionado 10 mm para cá e 10 mm no eixo Y também. Então, ó, Ctrl+D, 10 e 10. Então você pode definir essa distância e daí você pode criar uma espécie de textura, algum objeto de preenchimento que você quer fazer com algum tipo de escala, com algum tipo de orientação específica para cada um deles. Então você pode definir essa distância e ir duplicando para preencher a sua tela de desenho. Vai de necessidades muito específicas. Se a gente chegar numa necessidade dessas, eu mostro com um exemplo na prática como você pode utilizar isso mais adiante. Quando você usa qualquer uma dessas duas opções, por exemplo aqui, ó, vou dar um Ctrl+D, deixa eu pegar esse objeto aqui. Ó. Eu posso mudar a cor desse objeto aqui, normalmente, ele aceita a mudança de cor. Eu posso vir aqui nesse outro e mudar a cor dele também. Tudo funciona normalmente como esperado, você gerencia cada um dos objetos de forma individual. Quando você pressiona o sinal de mais no teclado, a mesma coisa, cada um dos objetos fica independente. Agora uma outra opção. Você pode querer que um objeto se comporte exatamente igual ao seu objeto original. Então, se eu seleciono um objeto aqui, venho no menu editar, escolho a opção clonar,
Ele cria um clone desse objeto exatamente igual o duplicar, com posicionamento inclusive. Qual que é a diferença aqui? Se eu pego o meu objeto original e mudo a cor dele, por exemplo, o objeto clonado também recebe a nova cor. Então, eu tenho um objeto que está interligado com outro, e quando eu mexer nas propriedades de um objeto, esse objeto clonado também vai ter as propriedades alteradas. Se você vir aqui no menu editar, você vai ver que a opção clonar aqui está disponível para esse objeto original. Se você seleciona o objeto que já foi clonado e você vem aqui no editar, você vai ver que o clonar não está disponível, porque esse objeto já é um clone, ou seja, eu não posso fazer um clone de um clone. Mas quando eu altero as propriedades do objeto original, como cor, por exemplo, o objeto clonado também recebe essas alterações. Então, dependendo da situação, isso pode ser muito útil para você manter vários objetos sincronizados, alterando sempre o objeto original. Se você mexe nesse objeto aqui, por exemplo, eu troco a cor desse objeto, agora eu venho aqui nesse, tento trocar a cor, ele vai trocar só daquele. A partir do momento que eu faço um gerenciamento individual nesse aqui, que é o clone, ele perde o vínculo com o objeto original. Outra opção interessante aqui é a cópia de propriedades. Como que funciona isso? Eu vou definir aqui que esse objeto vai ter um contorno de 1 milímetro na cor verde. Não, verde não aparece. Vou colocar essa cor azul aqui no contorno. E olha só agora, eu quero transferir essas propriedades desse objeto para algum outro que eu fiz. Então eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar esse objeto, editar, copiar propriedades de. Daí eu posso escolher, eu quero copiar o contorno, a cor do contorno e o preenchimento. Daí eu dou um OK e eu seleciono de qual objeto eu quero copiar. Selecionei aqui e esse ficou igual àquele. Eu posso inclusive escolher para não copiar todas essas. Copiar propriedades de, eu quero só o contorno e a cor do contorno, mas não quero mudar o preenchimento. Seleciona e vem para cá, só o contorno e a cor do contorno. Assim como você pode copiar só a espessura do contorno ou só a cor de preenchimento, daí depende da sua necessidade. Enfim, nós temos várias opções aí para gerenciar objetos e cada uma delas vai ser útil em determinadas situações. Eu vou tentar demonstrar tudo isso para vocês a partir do próximo vídeo, quando a gente começar a criar artes na prática. Agora, para a gente concluir o nosso vídeo sobre gerenciamento de objetos, tem outras opções aqui bem interessantes. Deixa eu tirar o contorno desses dois aqui para a gente continuar o trabalho. Quando você seleciona mais de um objeto, você abre opções em comum que você pode habilitar para esses objetos. Por exemplo, ó, selecionei esse vermelho, vou colocar ele aqui um pouquinho em cima do outro, ó, segurar Shift e selecionar o outro aqui, o roxo também. Você pode ver que abriram essas opções aqui. Ó. Você tem o combinar, você tem o soldar, você tem o aparar, você tem interseção, você tem simplificar, você tem frente menos verso, você tem verso menos frente e você tem aqui criar um limite. Cada uma dessas opções aqui é útil em uma determinada situação. Você tem que testar cada uma delas com calma para você entender o que acontece com cada uma delas, para você ver onde ela vai ter utilidade. Se eu escolho aqui, por exemplo, combinar, o que aconteceu? Ó, combinou como se fosse um único objeto, ó, criou um único objeto ali, deixando vazada aquela parte onde os dois estavam encostados. Desfiz aqui, voltei usando o desfazer. O desfazer, caso você não saiba, isso é padrão de aplicações Windows. Você tem aqui a setinha de voltar para refazer ou Ctrl Z no teclado para você desfazer isso. Não é o foco do nosso curso, mas enfim, caso você não saiba como desfazer de forma rápida. A outra opção aqui, ó, que é a opção de soldar. Quando você dá um soldar, você pega dois ou mais objetos e você solda em um só. A diferença antes é que ficou aquela parte aqui vazada e agora não, agora virou um único objeto. Daí nós temos aqui a opção de aparar. O que vai acontecer? Ó? Aqui e aqui, ó. Cortou esse objeto, esse ficou inteiro, esse ficou cortado. A gente fez uma aparagem aqui nesse objeto onde os dois estavam se encostando. Daí nós temos a outra opção aqui que é a intersecção. Esse aqui vai criar um outro objeto aqui, que é só a parte onde os dois aqui estão se encostando, onde é a intersecção de todos os objetos que estão selecionados. Se você tiver três, mesma coisa. A parte comum entre todos eles vai ser criado um terceiro objeto contendo aquela parte. Agora vamos selecionar de novo aqui, nós temos o simplificar. O simplificar ele faz o seguinte, ó, ele cortou outro objeto aqui. Lembra que antes, deixa eu voltar, antes quando a gente escolheu aqui o aparar, ele cortou esse outro aqui. Agora, quando a gente escolheu o simplificar, ele cortou o de baixo aqui. Então, depende da ordem que você selecionou, da ordem que eles estão, é a ação que vai acontecer. E daí nós temos o frente menos verso e verso menos frente. Cadê? Aqui. Frente menos verso. A frente é esse aqui, que está na frente.
menos o verso. Então, se eu seleciono aqui frente menos verso, eu tiro tudo que está no verso desse aqui e deixo só a parte que está na frente, inclusive a intersecção aqui é tirada. Quando eu faço o contrário, verso menos frente, é o outro objeto, fica o do verso e tira todo o da frente. Então, tira todo o objeto, inclusive a parte de intersecção. E aqui, criar um limite é quando você quer criar uma espécie de contorno entre os objetos selecionados. Ó, criar um limite, e você tem aqui um terceiro objeto, que é só o contorno dessa parte que estava selecionada. Então, são várias opções aqui. Isso aqui é bastante utilizado. No primeiro momento, assim, quando você olha, pode parecer que é algo bastante inútil, mas não é não. Você utiliza bastante isso daqui quando você está criando artes, quando você está fazendo, porque muitas vezes você precisa combinar alguns objetos para criar uma forma que não existe, e daí com essas ferramentas de aparagem aqui você consegue chegar nessa forma que você precisa para a sua arte final. Agora, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui também é o seguinte, ó, deixa eu pegar esse objeto, cortar ele para cá e aumentar um pouquinho o tamanho, para você conseguir ver as diferenças. Ó, notem que ele está inclinado dessa forma aqui. Você tem as opções de espelhamento e de giro dos objetos. A gente já viu que pode clicar aqui e pode girar ele livremente, mas você pode girar ele por aqui também, nessa caixa de diálogo quando tem um objeto selecionado. Se você bota 90 graus, ele virou 90 graus. Vou zerar de novo aqui. Se você bota menos 90, ele gira para o outro lado. Nesse caso não dá para ver muito porque o objeto é muito simétrico. Mas enfim, você pode digitar a quantidade de graus que você quer girar ele nessa caixinha aqui e você faz o giro do objeto. E o espelhamento aqui funciona tanto na vertical quanto na horizontal. Então eu tenho esse objeto aqui, se eu clico em espelhar, ó, ele espelhou, ele virou para o outro lado. Quando você quer fazer um objeto e outro duplicado no contrário, na posição contrária daquele lá. Então essa aqui espelha ele horizontalmente e essa aqui verticalmente. Ó, se eu clico aqui, inverteu ele na vertical. Então, como esse objeto aqui é um objeto bem, é um polígono que a gente torceu um pouquinho aqui, você não pode ver muito, mas se você pega uma imagem, desculpa, você consegue ver muito mais nítida essa inversão. Mas você inverte tanto horizontal quanto verticalmente os objetos através dessas duas opções aqui. Bom, com isso você já teve acesso, aí você já conheceu praticamente todas as ferramentas de gerenciamento, ao menos as que a gente vai utilizar na maior parte do tempo. O que eu aconselho é que você faça testes com cada uma delas, assim como aconteceu anteriormente, para você entender na tela do seu computador, para você ver as coisas acontecendo na sua frente e não simplesmente comigo fazendo aqui na aula. Então, fica aí por sua conta, testar, praticar tudo isso que foi visto aqui, porque no próximo vídeo não tem mais esses exemplos avulsos e sem contexto. Até agora a gente aprendeu o básico sobre a ferramenta do Corel, sobre as ferramentas, sobre os recursos, propriedades, enfim, aquilo que eu considero essencial para você ter condições de começar a desenvolver as primeiras artes. Isso é essencial, sem saber o que foi mostrado até aqui, fica difícil de você começar a trabalhar numa arte, num trabalho para um cliente, por exemplo, ou simplesmente para aprofundar o seu aprendizado. No próximo vídeo a gente vai começar a criar algo palpável de verdade. Vai começar a botar a mão na massa, criar os nossos primeiros trabalhos, e daí você vai precisar ter todo esse conhecimento dessas aulas iniciais para conseguir acompanhar o conteúdo. Então não deixa de praticar, não deixa de perguntar se você tem dúvidas. Aliás, se você tiver dúvidas, pergunta lá no site do RBTech, no link desse vídeo, porque aqui no YouTube é muito difícil de gerenciar os comentários. Então pergunta lá no site que eu tento te ajudar dentro da minha disponibilidade. No mais, muito obrigado por estar aqui, por assistir essas aulas aqui no canal do RBTech, e eu te vejo no próximo vídeo.